de Deus. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, isso em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Suas palmas louvem e agradeçam o nome dele. Graças a Deus. Estava lendo uma passagem que fala sobre a crucificação de Jesus. E essa passagem é muito interessante, que fala que o véu foi rompido. O qual eu entendi que o véu foi rompido, que antes havia uma ligação do sacerdote, somente dos sacerdotes, com Deus. E quando esse véu foi rompido, nós hoje temos livre acesso para falar com o Pai. Que Jesus ele pagou um alto preço pela nossa vida.
E hoje, mais cedo, eu ouvi uma palavra, uma pregação, eu achei uma coisa muito impactante, algo muito forte e diferente. Que maior que a promessa que há sobre a minha vida e sobre você é Deus. Então escolha não somente as promessas de Deus, mas escolha andar com Deus. Que esse sangue que foi derramado na cruz, no Calvário, foi pelos nossos pecados. Você consegue ter dimensão disso, do tamanho poder, do tamanho a dor que Deus, que Jesus sentiu na cruz pela minha vida, pela sua vida. E essa canção fala do sangue de Jesus. Feche seus olhos nessa noite, vamos cantar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
de pé, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Hoje, depois desses hinos que nós louvamos, não podemos fugir desta mensagem, que é a mensagem do sangue de Jesus. Aleluia. Isaías 53. Quero saudar os irmãos que estão conosco na live, com a paz do Senhor Jesus. Já louvamos o Senhor, adoramos junto esse Deus maravilhoso, esse Jesus que verteu seu sangue por nós ali na cruz do Calvário. E agora vamos meditar na sua palavra e depois participar do corpo do sangue de Jesus. Amém? Isaías 53 diz assim, vamos ler os 12 primeiros versículos da Bíblia, neste texto que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado, mais indigno entre os homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós éramos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os pecadores repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém? Podeis assentar. Irmãos, nós estamos vivendo os dias do Natal, dias do nascimento de Jesus, dia em que nós estamos na expectativa de fazermos festa, apesar que não podemos esse ano porque estamos proibidos, mas a expectativa é de nos reunirmos, de trocar presente, de desejar um Feliz Natal. Mas se nós observarmos quem é esse que nasceu, o livro de Isaías diz lá no capítulo de número 9, que ele era o Deus forte, que ele era o conselheiro, o príncipe da paz. Era tudo isso sobre Jesus.
E agora o versículo 53, se esse texto que nós lemos, ele foi escrito por Isaías 600 anos antes de Cristo. Então, quem imaginaria que poderia acontecer? Mas hoje o texto que nós lemos, eu acredito que vocês já se identificaram com um personagem, né? Então, esse é Jesus, que o capítulo 53, né, os primeiros 12 versículos aqui, os 12 versículos, fala de Jesus. E nessa noite, nós estamos aqui, não para comemorar o Natal. Não estou dizendo aqui que não devemos comemorar, porque nós relembramos o seu nascimento. Mas hoje nós estamos aqui, o culto que nós estamos fazendo hoje é para lembrar da sua morte. É para lembrar que ele ressuscitou e que ele virá buscar a sua igreja. Então nessa noite, se nós olharmos, às vezes as pessoas começam a procurar por que Jesus morreu, o que aconteceu, quais foram as circunstâncias. Mas se nós olharmos lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 15, nós vamos ver que Deus, né, naquela conversa que Deus teve com Satanás ali, ele disse, olha, da semente da mulher nascerá um que pisará na sua cabeça. Então Jesus, ele foi já preparado para isso. Ele já nasceu para isso. A promessa do Senhor é essa. E nós temos que acreditar, como já foi dito aqui, esse Jesus, ele é o nosso socorro. Ele foi preparado desde a antiguidade para nos salvar. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que nos resgatou do pecado. Todas as profecias que nós vemos nesse texto se cumpriram em Jesus. Então hoje nós estamos aqui para, sim, vamos festejar o dia do nascimento daquele que morreu por nós e nos deu a salvação. Amém. Então nessa noite é a noite de nós olharmos para esta mesa posta e nós vemos aqui os elementos que nos traz libertação. É meio paradoxo quando nós olhamos, porque nós festejamos a morte, porque o sangue, que é tão, vamos dizer assim, repelente, né? As pessoas não querem ver sangue, muitos desmaiam, mas nós cantamos o sangue de Jesus e nos alegramos. Isso não parece uma coisa contraditória, mas quando nós olhamos com esse sangue que nos libertou do mundo de pecado que nós vivíamos, como nós vamos alegrar quando nós cantamos que a sua carne foi rasgada, mas essa carne rasgada também rasgou o véu no templo que separava, aonde nós hoje podemos entrar e falar diretamente com Deus. Então esse culto hoje é o culto de nós irmos além de um culto normal, além de um culto de no caso a nossa igreja, a cada 30 dias, vamos no culto, é culto de ceia. E chegamos aqui, comemos um pedaço de pão, tomamos um pouco de suco de vinho, né, de suco da uva, e tudo bem. Não, nós precisamos entender por que fizemos isso. Entendemos o propósito para o qual o Senhor entregou o seu Filho. E nessa noite, então eu quero dizer para você, que Cristo não morreu por acaso. Cristo não morreu por circunstâncias. Não foram os sacerdotes que julgaram, não foram os judeus, já havia um propósito para isso. E ele cumpriu todos os propósitos. E por isso ele é merecedor da nossa honra, da nossa glória, da nossa adoração. Você pode adorar o Senhor? Você que está na sua casa, você pode entender isso que nós estamos falando aqui hoje? Eu anotei algumas coisas aqui e quero compartilhar com os irmãos. Você está na sua casa, pega a sua Bíblia, vai conferindo comigo. Quem sabe você não parou para analisar esse texto, como que é tão profunda a morte de Cristo para nós. Então a morte de Cristo ela não foi por circunstância. Eu anotei aqui,
Jesus não foi morto porque os sacerdotes prenderam, porque o Sinédrio sentenciou ele. Não foi porque Judas o traiu. Não. Jesus, ele tomou a cruz. Ele se entregou. Havia um propósito nisso. E se nós olharmos então, quem então entregou Jesus? Por que Jesus teve que ir para a cruz? Aí nós vamos ver no versículo 5 aqui, que diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, olha aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se nós olharmos para isso, quem levou Jesus foi os nossos pecados. Ah, mas eu não vivi na época de Jesus. Eu não vivi naquela época, eu não tenho nada com isso. Mas você tem. Porque a morte de Jesus, ele tanto libertou aqueles que viviam na época, como ela é eterna. E ela nos alcançou. Quando Jesus, lá em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu não peço só por esses que estão aqui. Certamente ele estava diante do discípulo, diante de alguma pessoa, mas eu peço por aqueles que ainda hão de ouvir a minha palavra. Aleluia. E essa palavra chegou até nós. Amém. Então você já estava contado naquele dia. Amém. E por isso nós devemos louvar ao Senhor e glorificar o seu santo e poderoso nome. Então foi por isso, né? O versículo 12 diz que ele levou sobre si o pecado de muitos. Então o pecado de muitos estavam ali. Isso era uma profecia, como eu disse, 600 anos antes, mas que se cumpriu em Jesus. E nós precisamos entender que hoje nós estamos aqui relembrando isso, nós estamos aqui celebrando essa morte que nos trouxe a paz, essa morte, esse contexto que já estava previsto para que acontecesse, para que eu e você pudesse nessa noite louvar e exaltar o nome do Senhor. Mesmo que a pandemia, mesmo que a economia está em crise, o mundo está em crise, mas nós estamos aqui porque nós temos um libertador. Nós temos um que nos garante a vitória. E a nossa vitória não é uma vitória terrena, mas é uma vitória onde nós vamos voltar para a casa do Pai, adorar e bendizer o seu nome. O versículo 8 diz assim: por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Então, o culpado de Jesus ser morto não foi aqueles ali. É porque Deus já tinha predestinado para que ele pudesse pagar esse pecado. Porque já essa profecia se cumpriu nesse tempo. Então, eu comecei a pensar: como que Jesus, o próprio Pai, levou Jesus para que pudesse pagar os nossos pecados? Porque o versículo 6 diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Jesus, ele se tornou pecado. Lá na cruz, se nós olharmos, Deus não podia olhar para Jesus, porque ele teve que tirar os olhos. E Jesus disse assim: Pai, por que me abandonaste? Para que ele pudesse pagar os nossos pecados. E ele pagou com a sua própria vida. E no versículo 4 diz assim que, mesmo assim, né, nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido de Deus. Foi Deus que fez com que ele pagasse o nosso pecado. Não foi os homens da época. Eles foram usados por Deus. E eu comecei a ler. E eu quero nessa noite trazer algo para os irmãos. Como foi o sofrimento de Cristo? Eu sei que talvez tenha alguém aqui que entende um pouco da parte de medicina.
Camila, né, que é enfermeira, já trabalhou no pronto-socorro, ela vai entender o que eu vou dizer. Quando nós falamos assim que Jesus foi ferido, Jesus foi moído pelas nossas transgressões, às vezes nós não levamos, como disse o David, nós não levamos nosso pensamento até onde Jesus sofreu. Como foi a morte de Jesus? Por que Jesus foi tão marcada a sua morte? E aí eu comecei a ver aqui, Jesus ele suportou ferimento, sofrimento espiritual, sofrimento físico, emocional, de todas as maneiras. Aquelas pessoas que acompanharam Jesus, quando Jesus multiplicava pão, quando Jesus dava vista aos cegos, aquelas mesmas pessoas passavam na cruz, passavam diante da cruz e balançavam a cabeça, maneavam a cabeça. O versículo diz assim que ele não tinha nenhuma beleza para que nós o desejássemos. Ele era oprimido, ele estava desfigurado. Sabe como uma pessoa desfigurada? Pessoa que ele estava irreconhecível. Mas não era porque ele estava com vergonha de estar na cruz, não. É porque o seu estado. Quando nós olhamos, ele sentiu a rejeição. O próprio povo que andava atrás dele, recebendo as bênçãos, foram os que gritaram: crucifica, crucifica. Então a emoção, o emocional de Jesus, ele foi destruído. Às vezes nós sentimos um desprezo tão grande se uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que a gente ajuda, de repente a pessoa passa e não diz bom dia. Na igreja, se o irmão não dá a paz do Senhor, nós já se sentimos tão ignorado, tão desprezado. Agora imagina Cristo. O que ele sentia quando as pessoas maneavam a cabeça? Quando é que ele dizia: olha, se tu és Deus, se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce dessa cruz. Outros diziam: olha, não pode salvar nem ele mesmo, e agora como que veio para salvar nós? Imagina como Jesus estava passando. E todas essas coisas ele foi sofrendo. Ele sofreu. Sofreu muito. E eu vi alguma coisa que eu parei e comecei a meditar. Enquanto eu estava meditando, eu fui sentindo a dor que Jesus sentiu. Aleluia. E eu não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês. Eu queria que vocês acompanhassem comigo a dor que Jesus sofreu por mim e por você. Eu tinha mais coisas aqui, mas eu quero encerrar, mas eu quero passar essa parte aqui. Quando o versículo 5 diz assim, que ele foi ferido. E qual o ferimento? Né? Vou pedir aqui a Camila que raciocine comigo. Quando uma pessoa chegava lá e falava assim: chegou um ferido. Qual é o procedimento ali no pronto-socorro? Qual é o ferimento? Existem vários ferimentos. Conforme é o ferimento, você tem um tratamento. Então, mas Jesus tinha todos. Isso me chamou a atenção. Então, eu peguei aqui um versículo, um texto de uma pregação, de um estudo de um pastor, que me chamou muita atenção. Eu queria passar aqui para vocês. Segundo esse experimento que Jesus sofreu, de acordo com uma visão médica, olha o que Jesus sentiu. Primeiro, uma contusão. O que é uma contusão? É uma ferida produzida por um instrumento grosso e cego. Ou seja, aí nós vamos ver que isso já estava profetizado,
que ele ia passar por isso. Malaquias, ou melhor, olha, uma ferida produzida por um instrumento cego. Esta ferida resultou de um golpe, ou resulta de um golpe com varas. E Jesus, ele foi, Miqueias, capítulo 5, versículo 1 diz assim: ferirão com vara a face do juiz de Israel. Então ele tinha que passar por isso. E vocês imaginam, Mateus 26, 67 diz assim, que eles esbofetearam ele. Vocês já viram que até, às vezes nos filmes, as pessoas levam um bofete ali e fica roxo, aquilo é uma contusão. E Jesus começou a ser esbofeteado a noite anterior. Ele começou sofrendo, porque precisava que ele passasse por isso. Então, a segunda, laceração. Laceração é um outro ferimento. Laceração é um ferimento produzido por um instrumento que rasga. A laceração, ela rasga os tecidos. Isso foi resultado dos açoites que Jesus levou, porque as pontas do chicote tinham pedaços de ossos e de metal. Então, quando batia, que puxava, rasgava a carne de Jesus. Então, ele sofreu laceração. Eu não sei se você consegue acompanhar comigo. Ele foi, se você olhasse para ele, a face dele estava com hematomas, porque ele foi esbofeteado, ele foi batido. Mas a sua carne estava rasgada, porque quando batia o chicote que puxava, rasgava. E esse homem estava na cruz. Era para esse homem que as pessoas olhavam e maniavam a cabeça. Ele estava desfigurado. Existe um ferimento que as pessoas vão perguntar qual é o tipo de ferimento. Não aconteceu algo cortante, penetrante. Então é um outro tipo de tratamento. Trata-se de um ferimento profundo causado por um instrumento pontiagudo. E aí nós vamos ver que esse ferimento foi causado pela coroa de espinho que fez sangrar a cabeça de Jesus. E é interessante aqui. Vocês imaginam uma coroa de espinho colocada na cabeça, naquele sol causticante? Alguém já tomou uma furada de espinho? Aquilo, num popular, aquilo lateja, que fica assim, ó, que vai na alma. Agora imagine uma coroa na cabeça de Jesus. E era assim, Camila, que apareceu um paciente. Imagina o que poderia acontecer. Mas tinha também uma incisão. A incisão é um corte produzido por um instrumento pontiagudo cortante. Ou seja, quando há uma perfuração, é quando fura, algo que fura. Mas agora há uma incisão. Então ele fura e corta. Isso foi quando abriram o lado de Jesus com uma lança. E ali a Bíblia diz que saiu água e sangue. E Jesus entregou a sua missão ao Pai, dizendo: Pai, está consumado. E esse Jesus, quando ele estava nesse quadro, aí chega aquele malfeitor, que a Bíblia diz que havia dois, e olha para este homem e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que nós teríamos olhando para aquele que dizia que era o rei dos judeus, aquele que andou sobre as águas, que multiplicou o pão,
e de repente nós imaginarmos com todos esses ferimentos, com hematomas, com a sua carne dilacerada, com sangramentos profundos. E ele não perdeu tempo, ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: estarás comigo no paraíso. E nesta noite eu quero que você, ao tomar essa ceia, você comece a lembrar desse Jesus. Não o Jesus que andou sobre as águas, não o Jesus que multiplicou o pão. Esse é bom, ele faz isso na nossa vida. Mas a salvação da nossa alma veio por aquele Jesus que estava desfigurado. Aquele Jesus que nós, olhando para ele, nós não víamos beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Mas ele foi moído. Eu quero que você pare nesse momento diante desse Jesus. Como se nós estivéssemos lá em Jerusalém, diante daquele quadro. As 3 cruzes e no meio um homem desfigurado. A Bíblia diz que ele foi contado com os malfeitores. E certamente a aparência dele era pior do que os outros 2 que ele estava entre. Então, pare nessa noite, antes de tomar a ceia, e olhe para aquela cruz. Olhe para Jesus. Mas aí a Bíblia vai dizendo que foi esse. Foi por aquelas pisaduras. Foi por aqueles açoites que nós fomos sanados. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. As nossas culpas. Estava tudo sobre ele. E por causa dessas feridas, nós hoje somos sarados. Aleluia. Para louvar e exaltar o seu santo nome. Aleluia. Mas não parou por aí, porque se Jesus tivesse morrido ali, teria sido natural, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele está vivo e vivo para sempre. Aleluia. Jesus venceu a morte. Ele tirou os agrilhões da morte. O poder da morte, ele venceu. Nós cantamos, ele venceu a morte, ele venceu os agrilhões da morte. Ou seja, Jesus, de uma certa forma, ele matou a morte, ele aniquilou a morte. Para que cada um de nós, que um dia, ao nós descermos a sepultura, nós seremos ressuscitados com ele e viveremos para sempre, adorando e bendizendo o seu santo e poderoso nome. Amém. Aleluia. E agora, nós podemos dizer que a morte foi tragada pela vitória de Cristo lá na cruz do Calvário. E por isso hoje nós estamos aqui. Por isso hoje nós estamos aqui para participar dessa santa ceia do Senhor. Esse corpo que, para alguns irmãos, eu não vou citar aqui, mas para algumas pessoas, esse corpo, o sangue e o corpo de Cristo, este pão e este sangue, para alguns, ele é literalmente carne e sangue. Que ao ser consagrado, ele torna-se literalmente carne e sangue. Ou seja, alimento físico. E as pessoas podem ter esse alimento como um alimento para o corpo mesmo. Mas nós, o sentido de Jesus dizer assim, ó, aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. É porque quando Jesus, lá na ceia, Jesus toma o pão, parte o pão e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Quando ele pega o cálice e diz, esse é o meu sangue, que é derramado por vós.
esse é o sangue, o cálice da nova aliança que é derramado por vós. Jesus estava dizendo que quando nós comemos este pão, quando nós tomamos esse cálice, nós estamos dizendo que nós temos vida com Ele. Nós estamos acreditando que a morte dele, tudo isso que ele sofreu aqui, valeu a pena. E nós estamos numa nova aliança, pelo sangue de Cristo. Ou seja, nós temos que nos lembrar, não literalmente que nós estamos comendo o corpo de Cristo, nós estamos comendo o símbolo do que Ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. Que foi nos dar vida e vida com abundância. Foi nos tirar do lamaçal de pecado e nos colocar para sentar com os príncipes. Aleluia. E nós temos que lembrar que nós precisamos estar em comunhão. Este partir o pão, esse tomar a ceia, é nós lembrarmos, nós não distanciarmos do Senhor. É este corpo e esse sangue que nos aproxima de Cristo, para que nós possamos ter a promessa dele na nossa vida. Aleluia. Então, não tomar a ceia, não participar da ceia, é se distanciar do Senhor. E como nós fazemos? Como que nós distanciamos? Quando nós não demos o valor. E é por isso que existe esse sentimento que às vezes as pessoas não entendem. Porque eu preciso, e aí nós vamos ler depois, quando Paulo ensinando os coríntios como que devia ser a ceia, ele disse: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por quê? Porque se eu examinar a mim mesmo, não é que eu não vou tomar a ceia, mas eu preciso ver se eu estou em condição de tomar a ceia. Eu posso tomar a ceia de qualquer maneira, é o pão e o cálice. Mas a cada vez que eu tomo indignamente, eu estou me distanciando do Senhor. Porque, como eu disse, há algumas denominações que eu não vou citar, que quando você come o pão, é literal. Então, esse é a carne e o pão que alimenta. Não importa, eu estou alimentado pelo pão e pelo cálice, que é o próprio sangue de Cristo. Mas não é esse o sentido. Quando nós examinamos a nós mesmos, nós estamos primeiro colocando diante de Deus a nossa vida, para ver se estamos em condição. E ao tomarmos o cálice, nós estamos dizendo que valeu a pena, que nós estamos incluídos na nova aliança. Então é um símbolo da nova aliança. Aleluia. Aí quando nós falamos assim, mas quando nós oramos e torna para nós o corpo e o sangue, não é que torna literalmente o corpo e o sangue, mas torna a aliança perfeita. Traz à memória a aliança que Cristo fez. Então, ao nós consagrarmos esse cálice, esse pão, nós vamos levar diretamente aquele dia em que Cristo partiu o pão e disse: este é a nova aliança. Nós vamos renovar, renovar como se fossem os votos que nós estamos fazendo. Aleluia. Mas quando nós deixamos, passa uma ceia, passa duas, a gente vai se afastando e vai perdendo essa conexão com Cristo. E vai passando. Mas a cada ceia nós estamos ansiosos para renovar a nossa aliança. Amém. E aí, durante todo o mês, quando nós lembramos, nós precisamos de estar renovando. Isso se torna em nós como um referencial de que nós não podemos pecar. Porque se eu pecar, eu estou fora da nova aliança. E se eu tiver pecado, eu não vou poder tomar a ceia. Mas se eu tomar a ceia em pecado, não vai servir para mim. Pelo contrário, vai ser
mal para mim. Então nós temos que viver em comunhão com os irmãos, com a igreja e com esta comunhão com Cristo. Eu não sei se os irmãos, eu estou sendo claro, mas quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos dizendo que nós estamos esperando a volta de Cristo, que nós acreditamos que Ele morreu, pagou o preço do nosso pecado e nós agora estamos livres, como nós cantamos aqui, livres pelo sangue, para prosseguirmos a nossa caminhada até a volta dele. E nessa noite, o que nós vamos fazer é relembrar a sua morte, dizer que ele está vivo e proclamar a sua vinda até que ele venha. E se ele não vir hoje ou amanhã, quem sabe nós vamos ter com ele. Mas o certo é que a nossa aliança está firme, que a nossa aliança, a aliança do sangue, está ainda valendo, está firme, está renovada. Então, nessa noite, ao tomarmos este pão, ao tomarmos esse cálice, nós vamos renovar a nossa aliança com Cristo. Amém. Amém? É isso que é a Santa Ceia do Senhor. E nós precisamos desejar essa aliança, desejar esse renovo na nossa vida. Então, se você, nessa noite, aonde você está na sua casa, e você quer fazer um pacto com o Senhor, renovar a sua aliança, lembre-se da morte de Cristo e renove a sua aliança, dizendo que você acredita que Ele voltará para buscar a sua igreja, pois Ele morreu. Aqui nós vamos ver como Ele sofreu. Foi tão difícil para o Cristo sofrer todas essas afrontas espiritual, moral. Ele foi desprezado, ele foi ferido, moído pelas nossas transgressões. Mas o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Aleluia. Nos trouxe salvação. E essa nova aliança nós vamos renovar hoje, ao tomarmos a ceia, ao participarmos. E eu quero, a cada ceia, sabe, a gente tem que, como disse a nossa irmã aqui o testemunho, vamos deixar algo que durante esse mês, talvez você lutou com alguma coisa, você não conseguiu tirar da sua vida. Nesse próximo mês, faça um voto e para a próxima ceia tenha um testemunho de que você conseguiu vencer algo na sua vida. E assim você vai renovando a aliança. E a aliança vai limpando, até o dia que Jesus voltar, nós estarmos prontos para subir e viver eternamente com Ele. Amém? Amém. Então vamos colocar de pé, vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor nesse dia. Quero convidar os irmãos, o Alberto, para estar nos ajudando aqui. Vamos ler a carta de 1 Coríntios, capítulo 11. Eu queria pedir para Edilson Moncar e a irmã Sidney estar louvando o Senhor, enquanto a gente vai estar participando da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém? Aqui, Paulo, quando ensina aos Coríntios sobre a ceia, porque muitas vezes eles faziam, era diferente de hoje, eles faziam um banquete e eles comiam, bebiam excessivamente, sem se lembrar exatamente o que nós estamos falando aqui. Fugir o foco, né? Os mais ricos, os que tinham mais condições, levavam as suas melhores alimentos, comiam à parte, outros comiam, não esperavam. Então, verdadeiramente, perdeu o foco, perdeu o sentido para que eles se reuniram. Então, Paulo, ele relata isso aqui, para que nós, quando nós nos reunimos para tomar a Santa Ceia, para que nós voltamos lá no Calvário, para que nós lembramos de que realmente isso que nós estamos fazendo agora, nós estamos lembrando da morte do Senhor, mas nós estamos proclamando que Ele venha, que Ele virá, e manter essa comunhão. A Santa Ceia do Senhor é para manter o elo entre o Cristo que morreu e o Cristo que virá. Aleluia. E nós, durante esse tempo, nós precisamos estar ligados, conectados nesses dois tempos. O tempo passado, que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas também não esquecermos, lembrarmos, para nós é memória de que Jesus virá. Amém. Aleluia. E, como eu disse, como nós esperamos Jesus? Para que nós tomamos a ceia e nós estamos proclamando que nós estamos esperando Jesus, como nós devemos estar? Por isso que ele disse, examine, veja se você está em condição. Veja como é o homem que examina a si mesmo, porque muitas vezes eu posso tomar ceia, eu posso fazer o homem, o pastor, o irmão que está ministrando a ceia, não sabe como está a vida. Mas a pessoa, se colocar diante do Senhor, ele sabe. Então é isso que ele diz, examine-se assim coma deste pão, coma do pão, beba o vinho. Mas nessa noite, o Senhor está aqui para receber louvor e adoração. Nós estamos, este culto, para muitos que vão viajar, é o último culto aqui em Oxford desse mês. Então aproveite esse dia para adorar o nome do Senhor, para que esta Santa Ceia hoje seja um marco de um ano tão difícil, de um ano tão complicado que nós tivemos, mas que você, nessa noite, ao tomar este pão, este cálice, você possa dizer, eu ainda acredito na aliança do Senhor. Eu ainda estou aguardando a promessa do Senhor. E estou tão firme como a última ceia do ano passado. Amém. O Senhor não voltou, mas nós ainda estamos aguardando. Amém? Então vamos, prender o irmão Alberto, pode estar consagrando o pão, o vinho também. Senhor Deus, Pai eterno, apresentamos a Ti, Senhor, o pão que representa o Teu corpo que foi entregue naquela cruz. O sangue, Senhor, que foi derramado por cada um de nós, aqui representado pelo suco, Senhor. Que o Senhor possa consagrar e purificar, para que todo aquele que tomar e beber, Senhor, do Teu corpo e do Teu sangue, possa estabelecer uma nova aliança contigo, meu Pai, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então os irmãos podem estar servindo, você pode tomar o seu pão, o cálice, e já pode estar participando, comendo o pão, tomando o cálice, amém? E vamos adorar o Senhor enquanto isso, vamos se dizer.
Vejo com os olhos até os seus passos na areia. Irmãos, podem participar, tá? Deus colocando no caso, nós vamos e adorar o Senhor neste momento. Vejo pregado na cruz com um olhar de ternura, orando e dizendo: ó Pai, consumado está. Como um cordeiro de Deus não abriu a sua boca, e ao matadouro seguiu sem reclamar. Formosura nenhuma havia em seu rosto, pisado por nossos pecados, sem dúvida pecar. Vejo com os olhos até os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira me esperar. Vejo pregado na cruz com um olhar de ternura, olhando e dizendo: ó Pai, consumado está. E vejo com os olhos até os seus passos na areia. Vejo o lugar da caveira me esperar. Vejo pregado na cruz com um olhar de ternura, olhando e dizendo: ó Pai, consumado está. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor, em nossas vidas, Deus. Só contigo, Deus de Israel. Deus Santo, glória te damos, Senhor. Aleluia. Jesus de nossas vidas. Aleluia. Eu vou dar alguns minutos para você adorar esse Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Bendito e eterno, adorado. Aleluia. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Renda louvor e adoração neste momento. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Rendemos, Pai, louvores. Porque tu não medisse, Senhor, esforços. Deus, foi tanto sofrimento, mas o Senhor entregou o teu filho amado para sofrer no meu lugar. Senhor, os meus pecados, as minhas transgressões foram que levaram o teu filho, o meu Jesus, à cruz do Calvário. E nesta noite, Pai, eu reconheço, Senhor, que verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas feridas. Senhor, os meus pecados. Pai, eu sou grato a Ti, sou grato a Jesus por ter se entregado por mim naquela cruz. E nesta noite eu quero louvar, adorar, bendizer, porque és digno de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais este ano que o Senhor tem nos concedido. Ainda que com muita dificuldade, com muitas restrições, mas nós ainda podemos adorar o Teu nome. Nós ainda podemos glorificar, exaltar, porque Tu és santo. Oh Deus, que nesta noite o Senhor receba o nosso louvor. O Senhor receba a nossa gratidão, oh Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, os dias são maus, mas a Tua graça e a Tua misericórdia tem sido grande para conosco. E por isso, nesta noite, Pai, nós Te louvamos, no nome santo de Jesus. Aleluia.
Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos assentar, irmãos, só mais um minutinho. Nós estamos nessa noite sentindo falta de alguns irmãos. O irmão Clodoaldo, o evangelista irmão Clodoaldo, com a sua família, não puderam estar. O irmão Clodoaldo estava com um pouco gripado, um pouco de febre, e ele achou melhor não estar na igreja, né, por motivos de segurança. Também nosso irmão Eliseu, com a sua família, também, né, o Miguel, que é o filho que está com um pouco de gripe, também teve febre ontem, mas não é nada sério. Eu acredito que esse tempo aí, eles estão chegando no Brasil, é a salvação de bem-vindo, né? Então a gente está esperando que logo eles estejam bem. E amanhã nós estaremos em Swindon para mais um culto de louvor, de adoração. Os irmãos que marcaram seus lugares lá em Swindon, confirmem, às 6 horas, primeiro culto, o segundo culto às 8 horas da noite, e estaremos ali para adorar o nome do Senhor. Nós também queremos pedir oração pela mãe da nossa irmã Ângela Medrado, a Maria Medrado. Ela nos mandou, né, já com a irmã Cida, recebeu agora há pouco a mensagem dela dizendo que a irmã Ângela pediu oração pela sua mãe, que está lá no Brasil, mas não está muito bem. Também continuamos orando pelo nosso irmão João Costa e por cada um que nesse momento encontra-se enfermo, irmãos. São muitas pessoas carentes das nossas orações. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar a irmã Marisa para estar mais à frente aqui. A irmã Marisa, né? Aleluia. Recebeu Glória a Deus. bênção. A irmã Marisa está indo para o Brasil. Né? A gente fica feliz, irmã Marisa, né? Deus tem cumprido as promessas, né? E nós estamos felizes nessa noite. Eu quero convidar o presbítero irmão Adalberto para estar orando neste momento. E você que está na sua casa, você que tem alguém que precisa de oração, coloque alguém nesse momento nas nossas orações, que o Senhor vai resolver os problemas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus, graça nós te damos, meu Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que pela Tua filha que estará fazendo esta viagem, Senhor, que o Senhor possa levá-la e trazê-la em segurança. Que tudo, Senhor, possa acontecer para a Sua glória. Eu sei, Senhor, que muitos testemunhos ela irá dar naquele lugar. Pessoas, Senhor, irão ficar, sim, felizes em vê-la, Pai. Mas eu sei, Pai, que ela não somente irá para lá para apenas fazer uma viagem. Há muito que o Senhor irá fazer naquele lugar, Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim peço também, meu Pai, que cada um que esteja aqui nesse lugar, que esteja assistindo essa live, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus possa nos livrar e nos guardar de todo mal e de toda enfermidade. Senhor, que a Tua graça e que a Tua misericórdia possa nos acompanhar por onde quer que estejamos. Senhor, nos livrando de todo mal, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque somente o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode bater uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. No próximo sábado nós estaremos aqui de novo, adorando o nome santo do Senhor. Amém? Faça assim com a sua mão, você que está na sua casa. Acredite, irmãos, na promessa do Senhor. Acredite na aliança pelo sangue de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Aleluia.